Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre uma habilidade que nós temos percebido o quanto é importante desenvolvermos em nossas vidas, em nossas práticas diárias, que é a empatia. Nós ouvimos muito no nosso dia a dia, muitas pessoas, muitos profissionais falarem sobre empatia. E muitas vezes direcionam a empatia como se colocar no lugar do outro. Nós não vamos poder nos colocar no lugar do outro porque nós não conseguimos mensurar o que é que o outro está sentindo, que muitas vezes pode ser diferente de nós, mas nós podemos imaginar como nós nos sentiríamos se estivéssemos naquela situação que o outro se encontra. Então, se eu estivesse em determinada situação em que o indivíduo está passando, como é que eu me sentiria? Se eu tivesse triste, como é que eu estaria? Quais seriam minhas reações? Como eu gostaria de ser acolhido pelo outro? Se eu estivesse vivenciando uma perda, um luto, como que eu estaria me sentindo? Quais seriam as minhas emoções? Quais seriam os meus pensamentos, os meus comportamentos? E o que é que eu esperaria do outro? Então, não tem como você se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes a dor do outro vai ter uma simbologia diferente da sua. Não quer dizer que a dor do outro seja maior ou menor do que a sua. Significa que a dor dele vai ser diferente da sua. Nós não podemos minimizar nem maximizar as emoções, os sentimentos de ninguém, porque isso é algo muito particular, muito único. Mas nós podemos imaginar como nós nos sentiríamos naquela situação. E a partir daí, nós podemos entender o que o outro pode estar sentindo. Então, a partir do momento em que nós imaginamos como nós estaríamos nos sentindo naquela situação, é que nós vamos perceber como o outro está se sentindo. Então, não basta falarmos de empatia, nós precisamos entender para que nós então possamos estar realizando de forma assertiva. Então, eu sempre digo que a prática da empatia, ela se apresenta em 3 etapas. Primeiro, você vai perceber que o outro está sofrendo, que o outro está vivenciando um momento ou uma situação difícil. E aí você imediatamente pensa: como eu estaria se eu estivesse vivenciando essa situação? Depois você imagina como você gostaria de ser tratado, cuidado, atendido diante daquela situação. E por fim, você percebe o quanto aquela pessoa precisa ou não da sua intervenção, do seu apoio, da sua ajuda. E aí você se propõe a ajudar. Então, se nós estivermos atentos a essas 3 fases do processo de empatia, você consegue estar
auxiliando o outro de forma devida. E aí você estará realmente colocando em prática atitudes de empatia para com o outro. É importante que você siga alguns passos se você realmente deseja ser uma pessoa empática, que você realmente deseja fazer atendimentos onde haja práticas, ações de empatia. E eu sempre digo que é preciso você ter um olhar diferente para aquela situação. Como eu falei anteriormente, é impossível se colocar no lugar do outro, porque você não sabe o quanto aquilo representa para aquela pessoa. Mas você pode se perguntar, se você estivesse vivenciando aquela situação, qual seria o grau de comprometimento que aquilo iria lhe causar. Como é que você gostaria de ser, de repente, acolhida, respeitada, apoiada naquela situação? Então, nós nunca podemos minimizar o sofrimento, a dor, a angústia, um luto de alguém. Nós não podemos determinar o tempo em que aquela pessoa irá sofrer ou não por determinada situação. Nós não podemos banalizar o sofrimento do outro. O que para nós, de repente, pode ser algo simples de ser solucionado, de ser superado, para o outro pode ser que seja muito mais difícil. Então, às vezes, nós vamos conseguir sair de uma situação um pouco mais rápido em relação ao outro, que de repente vai precisar de mais tempo para estar superando uma perda, um sofrimento, uma dor, uma decepção, uma frustração. Então, ter atitudes de empatia é você também respeitar o tempo do outro. É você também respeitar as limitações do outro. Porque nós somos pessoas únicas e, portanto, sentimos de forma diferente, pensamos de forma diferente e nos comportamos também de formas diferentes. E por esses motivos é que precisamos muitas vezes também ser compreendidos de formas diferentes. E nós classificamos a empatia de 3 formas. Nós dizemos que existe a empatia cognitiva, a empatia emocional e a empatia compassiva. A empatia cognitiva diz respeito a você respeitar o posicionamento do outro, a forma como o outro pensa sobre determinada situação. Então, eu preciso aceitar a opinião do outro, mesmo que eu discorde, mas eu preciso aceitar que aquela é a forma dele pensar sobre determinados assuntos, de se comportar diante de determinada situação. Então, quando eu respeito e entendo a forma como o outro apresenta diante de determinadas situações, eu estou desenvolvendo empatia cognitiva para com o outro. Quando eu começo a entender e a respeitar as emoções, a forma de lidar com as situações que vivencia, eu entendo que eu estou desenvolvendo a minha empatia emocional, porque eu estou respeitando as emoções do outro, a forma como ele ou ela está apresentando diante de uma situação. Eu fiquei mais triste ou fiquei menos triste, estou mais eufórica, estou mais alegre em relação a determinado acontecimento. Então eu começo a validar a emoção do outro.
E isso está muito direcionado à questão do autoconhecimento, do autocontrole, aquilo que eu consigo controlar de emoções, de pensamentos e automaticamente de comportamentos também. E por fim, nós falamos da empatia compassiva, que é você, depois de ter passado pela empatia cognitiva, da empatia emocional, você entender se aquela pessoa precisa ou não da sua ajuda, se aquela pessoa precisa do seu apoio, da sua intervenção, se precisa ser ouvida e auxiliada nos seus comportamentos, nas suas atitudes. Então, eu digo que para você desenvolver realmente atitudes empáticas, você precisa, muitas vezes, seguir essas estratégias. Porque senão se você passa por cima de uma delas, você não consegue exercer com eficiência o processo de empatia em um atendimento, em uma intervenção, em uma acolhida. Porque não é só escutar, mas é você também respeitar, você oferecer o seu apoio, você se colocar à disposição, não somente para escutar, mas para intervir, para ajudar. Então, que você possa refletir sobre as suas práticas de empatia no seu local de trabalho, na sua casa, na sociedade, com seu parceiro, com sua parceira, com seus colegas de trabalho, com seus filhos, com as pessoas as quais você vivencia na sociedade, para entender se realmente você está desenvolvendo empatia por onde você passa. Porque nós vemos muito as pessoas usarem essa palavra. Ela realmente soa muito positivo, muito bonito aos nossos ouvidos. Mas nós precisamos ver o quanto de ação nós estamos fazendo para que realmente aconteça empatia nas nossas palavras, nas nossas falas. É preciso que tudo isso que nós falamos se transformam em ações, em práticas, para que elas realmente tenham valor. Não adianta falar e não fazer. Boas reflexões e um abraço carinhoso para todos vocês.